Oi, nós vamos, nessa tarde, nós vamos continuar conversando sobre algumas questões, algumas perguntas que me fazem, né, quando eu estou atendendo alguém ou quando em outros momentos. Então, como é muito ligado à ação de uma psicoterapia, então muitos incluem essa questão para me perguntar. E a pergunta que eu vou conversar agora é a seguinte: por que a ciência e a psicologia rejeitam Deus? Por que rejeita os ensinos, não é, de Deus? Por que rejeita a ideia, a manifestação de Deus? Essas têm sido as questões que me são feitas, né? E a gente vai rapidamente conversar sobre a resposta que a gente pode ter para esta situação, tá bom? Pelo menos o que eu tenho conversado com eles e lembrado a esse respeito, certo? Como eu disse, é uma pergunta muito frequente e eu entendo que essa pergunta é resultado de pelo menos 5 fatores, 5 situações que existem, ocorrem e que levam as pessoas a ficar nessa questão, né? Por que ciência não combina com Deus, não aceita Deus, não concorda com Deus? Por que até cria situações contra Deus ou contra o ensino de Deus? Então, por que isso ocorre? Então, aí vão os 5 fatores. Por que existe tanto essa questão, essa dúvida, esse perguntar, não é tão costumeiro? O primeiro fator que devemos considerar é que realmente existem cientistas que assumiram o seu ateísmo, né? Assumiram um papel de ateu e não fizeram um bom papel de cientista. Talvez de ateu sim, mas de cientista não. O cientista é aquele que vai pesquisar sem preconceitos. O cientista é aquele que vai afirmar sem preconceitos, né? Ele, diante do que ele pesquisou, do que ele descobriu, ele vai falar, ele vai conduzir, né, a opinião pública em cima do que ele sabe, do que ele pesquisou, e não do que ele acha em cima daquilo que ele pesquisou. Esse é o papel do cientista. Mas já aconteceram de cientistas, né, serem ateus e não tomarem a atitude correta do cientista e assumirem posições assim muito contraditórias em relação à religião. Então eram ateus e tinham lá seus motivos para isto e devem ser respeitados, né, nesses seus motivos. E por serem ateus, né, passaram a ter uma necessidade de provar que eles estavam certos em serem ateus. Aí entra o grande problema. O cientista não pode trabalhar assim, né? Um bom cientista não trabalha dessa forma. Ele não parte da certeza para a pesquisa. Ele trabalha da pesquisa para a certeza, ok? Então, mas para provarem que eram ateus e estavam corretos, eles passaram então a fazer certas afirmativas, né, diante de hipóteses, teorias, de maneira descabível. E isso provocou, digamos, aquela ala mais radical dos religiosos, né, e aí passou-se a desenvolver essa luta, essa guerra entre religião e ciência, né? Inclusive uma guerra, uma luta desnecessária, não tem nada a ver, né? São questões pessoais do que mesmo de 2 áreas importantes para a existência do ser humano. E também passaram até a afirmar teorias importantes de maneira dúbia. Então, teorias existentes, eles passaram a mencionar não da maneira como a teoria estava dizendo, mas como segundo a interpretação ateísta de cada um deles. E isso fez uma provocação muito grande, né? Por isto, eles chamaram mais atenção do que aqueles outros verdadeiros cientistas, né? Que mesmo sendo ateus, eram cientistas e se comportavam como tal. E isto, né, essa situação então incitou
essa guerra sem fim, sem razão de ser. O segundo fator que levou a essa luta, essas questões, né? Por que a ciência não aceita Deus, não concorda com Deus, não respeita Deus, essas dúvidas que existem? Por quê? Segundo, porque a ciência querendo responder por religião. Entendeu? A ciência na sua área querendo, então, entrar naquilo que é de religião. Então isso criou essa outra dificuldade. Ciência tem verdades relativas. A ciência, né, as verdades que a ciência comprova, que a ciência hoje tem, são relativas, elas não são concretas, elas não são universais, digamos assim, e eles já chegaram a essa conclusão. Né? Dados novos que vão surgindo no estudo da ciência sempre alteram teorias e até leis. Como é que isso funciona lá? Na ciência é assim. Primeiro você cria uma hipótese. Né? Diante do que você está vendo, do que você observou, você cria uma hipótese para responder àquilo que você está vendo. Se você consegue comprovar aquilo em outras oportunidades, né? Se aquilo se torna mais explicável, né? Diante de outras experiências, aquilo se torna então uma teoria. Uma teoria. Ou seja, já são estudos maiores que estão, né, comprovando, trabalhando aquela hipótese. E, por último, quando essa teoria se torna muito bem respeitada, muito bem aceita, muito bem comprovada, aí se torna uma lei. Eles entendem, a ciência entende que se tornando lei, então fechou o assunto. Pelo menos eles pensavam assim até algum tempo atrás, né? Mas hoje, por exemplo, eles já pensam diferente. Por quê? Lembra da lei da gravidade? Né? Matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Né? Então, a lei da gravidade, que antigamente era fechada, né? Não tinha mais o que discutir, já tinham chegado a essa conclusão, agora já não é mais universal, ela não é mais, né, a lei. Por quê? Ela funciona dentro desse estágio que nós estamos, né, em relação à Terra e tal. Mas quando você vai tratar de assuntos do átomo, ela já não funciona. Já é outras leis que funcionam ali. Quando você vai tratar do assunto do universo, por exemplo, da astronomia, né, as relações entre os planetas e etc., a lei da gravidade não funciona mais. Né? O Einstein descobriu que não é mais um corpo que atrai outro. Na verdade, o que funciona lá é um tecido, né? Não sei se eu vou explicar bem, mas é um tecido do tempo e espaço que, estando ali no meio uma massa, então esse tecido ele enverga. E aí os corpos que chegam não são atraídos pelo corpo, né, que está ali, porque senão ia direto para ele. Na verdade, por haver essa envergadurazinha no tempo e espaço, então esse corpo vai e fica fazendo volta em torno daquela massa, daquele planeta, ou etc. Então a lei da gravidade não funciona lá também. Ok? Então a ciência percebeu que as verdades que ela tem são relativas. Né? É até que se prove o contrário. Entendeu? Então a lei na ciência funciona assim. A ciência não tem certeza do que diz hoje. Ela diz, ela afirma, mas ela não pode mais ter certeza. Né? Como pode dizer verdade sobre qualquer assunto espiritual, se dentro do tema dela ela mesma não tem tanta certeza? Isso é que gera também essa discussão sobre Deus, ciência, né? A ciência não aceitar Deus, etc. O terceiro fator, né, que gera essa luta, essa guerra, né, essa situação tão questionada pelas religiões, é que a religião querendo também responder pela ciência. Então veja,
A gente reclama porque a ciência quer responder a religião e a gente fica forçando a barra para que a religião responda pela ciência. Entende? Então, a religião querendo responder por essa área do conhecimento, isso gera esse problema também. Forçar a Bíblia a dizer verdades científicas é o que muitos procuram fazer, né? Mas na verdade Deus usou homens com todo tipo de falha para escrevê-la, né? Muitas informações estão erradas lá, informações mesmo, né? Informações, não vou dizer sobre a questão religiosa, espiritual, e até tem. Se você ver lá no Gênesis, Moisés dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem, isso é um erro gravíssimo. Deus não pode se arrepender porque Deus é onisciente, entende? Então, ele já sabia que o homem seria daquele jeito e criou o homem. Então não há espaço para arrependimento quando Deus sabe de tudo antecipadamente. Então veja que até a questão espiritual tem problema, né? Mas informações informações sobre alguns aspectos históricos, geográficos, ocorrem lá no texto bíblico. Por quê? Porque aqueles homens escreveram segundo as informações que eles tinham, entende? Então eles usaram as informações que tinham e assim produziram o texto bíblico atendendo ao que eles compreendiam como sendo a vontade de Deus. Então, geografia, história e outras áreas ocorreram essas falhas. Escreveram a partir do pouca informação que eles sabiam. Outra coisa importante sobre isso, né, usar a Bíblia para responder sobre a questão científica, como alguns querem fazer, né, a inspiração não é Deus ditando o que alguém pode escrever ou deve escrever. Entendeu? Não é assim, né? Mesmo Moisés dizendo, eu ouvi a Deus face a face. Fisicamente, isso é impossível. Tá bom? O próprio texto bíblico diz que ninguém jamais viu a Deus, né? Então ali há uma linguagem própria de Moisés para dizer o que ele estava dizendo, né? Então veja só, num relato, por exemplo, só para mostrar algumas falhas, como é que Deus ditou e algumas coisas, né, saíram daquele jeito. Mas antes disso, deixa eu chamar a atenção para o seguinte, em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, a Bíblia, Lucas, escreve falando sobre como foi que ele escreveu os livros dele, né? São livros inspirados, mas ele diz como é que foi. Veja só, primeiro ele decidiu escrever. Segundo, ele diz que foi pesquisar a respeito do assunto, né? Terceiro, ele diz que ouviu testemunhas. Não foi Deus que falou para ele, ele ouviu testemunhas e outras coisas mais que ele fez e que o livro dele, então, né, é tão útil para nós. Tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas muito bem, vamos então para o que eu ia mencionar nesse instante. Num relato, né, a Bíblia diz que Deus incitou Davi a desobedecer o próprio Deus, né? Isso está em Samuel. Veja só, esse mesmo episódio, lá em Crônicas, é dito que não foi Deus, mas foi Satanás. Não é uma simples diferença, é uma enorme diferença. Entende? Então, não é Deus ditando. Não é Deus ditando. Isso aí é uma figura de linguagem, né, para aquelas pessoas que escreveram. Em outro momento, né, Satanás então foi quem instigou Davi a desobedecer. E assim por diante em outras situações. Tá bom? Os próprios evangelhos têm diferenças graves. Um diz que Jesus curou o cego quando estava saindo de Jericó. O outro diz que foram 2 cegos quando Jesus estava entrando. Quer dizer, não foi Deus que ditou que Deus não ia fazer isso, né? Mas são informações que chegam a eles e eles então mencionam. A Bíblia é um livro sumamente religioso, espiritual. E não pode passar disso. E isso não diminui a Bíblia, né? Só diminui a fraqueza da fé de alguns que precisam crer que a Bíblia tem resposta para tudo.
Entende? Ela pode dar auxílios à ciência, e ela tem dado, né? Na questão de história, antropologia, sociologia e outras áreas. Ela tem sido muito boa, né? Muito auxiliar dessas ciências. Como também a ciência pode dar auxílios à fé. Né? A ciência, por exemplo, quer ver? Até mencionei recentemente, numa das lives, que a ciência informa que aquele endemoniado que Jesus curou, né, na verdade, aquela criança era um epilético. Né? A ciência já tem resposta para ele. O quarto fator que leva para essa luta, essa guerra entre, né, por que a ciência não respeita Deus, não aceita Deus, por que a ciência não concorda com as coisas de Deus, essa luta, essa guerra que existe, né? Por quarto fator, são lideranças religiosas em busca de poder. Entendeu? E junto com o poder vem dinheiro, status, influência e outras malignidades. Então, são lideranças religiosas, quer dizer, não é a religião a culpada, mas são as lideranças que fazem isso. Entendeu? Na realidade, diante da sociedade e da ciência, eles querem se impor como autoridades no que eles falam, né? Ou, no mínimo, diante dos seus liderados, que aceitam com tranquilidade aquela vaidade de seus líderes. Ok? Aceitam, aprovam, defendem. Percebe? Então isso ocorre muito. Eles dizem assim: a minha interpretação da Bíblia vale mais do que a ciência. Então, veja essa luta, essa guerra, né? Doentes guiando doentes, cegos guiando cegos. Com isto, a religião tem se tornado um grande mal. Olha o que eu estou dizendo. E a história comprova isso. A religião tem se tornado um grande mal para a humanidade. Lembrando que não é culpa da religião, mas é culpa das lideranças religiosas. Né? Quem mais fez guerras na história da humanidade, foi a religião. Quem mais fez guerras. Deveria ser o contrário, né? Mas foi quem mais fez guerras. Foi quem mais matou gente no mundo, foram as religiões. Em nome de Deus. Né? As religiões é quem mais tem dividido nações, famílias e amigos. Religião. Quem mais tem ali? É quem mais produziu psicopatas na história. Religião. Ok? Um exemplo é o Hitler. Né? Hitler fez toda aquela loucura que hoje a gente percebe, mas nem todo mundo percebe, né? Mas naquela época os religiosos aplaudiam, aprovavam, incentivavam. Entendeu? Religiosos, lideranças religiosas, principalmente lideranças cristãs, aprovavam aquilo tudo. Então, foi quem mais produziu religião, né? Ou então esse aspecto religioso, foi quem mais produziu psicopatas contra o mundo, né? Contra as pessoas. Na somatória de tudo, né? Vendo as vantagens e desvantagens das lideranças religiosas que existem e que já existiram, somando tudo, a gente pode afirmar o seguinte: religião sem líderes, sem lideranças, seria a melhor coisa da humanidade. Sem lideranças. Né? Perderíamos muitos líderes maravilhosos que produziram paz, que produziram felicidade, produziram textos especiais no cristianismo e em outras religiões. Mas ganharíamos a inexistência de tantos diabos, líderes religiosos espalhados na história e pelos cantos do mundo. Então esse quarto fator é que tem gerado, não é, essa luta,
entre ciência, não é entre a ciência e Deus, mas é religião e ciência, essa luta infame sem necessidade. E por último, muitos precisam de cegueira para serem religiosos. Esse é um outro fator que gera essa guerra, né? Muita gente precisa da cegueira para serem religiosas. Muito mais gente do que podemos imaginar. Muito mais, né? Precisam de misticismos, mágicas, shows, superstições. Precisam de tudo isso e muito mais para serem religiosos, porque gostam desse paganismo doente, entende? E aí joga para dentro do cristianismo também e outras religiões, né? Para muita gente, religião é mistério, ou deve ser mistério, né? Inexplicável. Precisam disto, de situações e respostas inexplicáveis. A ciência tem sido um empecilho à sua fé, a fé dessas pessoas, né? Então a ciência respondendo tudo dentro das, entre aspas, verdade dela, né, tem sido um empecilho para essas pessoas. Então, o mais fácil é a negação da ciência, né? É a desobediência civil, todo mundo a favor de Deus contra a ciência. É assumir bandeiras negacionistas contra tudo e todos. Isso é como se, para eles, é como se fosse estar do lado de Deus, aprovando as coisas de Deus e negando os inimigos de Deus, né? Tem mais aqui, tem mais fácil a negação, é desobediência civil, é assumir bandeiras negacionistas. O Jesus deles é ameaçado todo o tempo pela inexistência, pela existência da ciência e suas descobertas. O Jesus deles é muito frágil, né? Está sempre sendo ameaçado pelas teorias científicas e as comprovações que vão surgindo. E estão sempre ameaçados, né? Semelhante ao que aconteceu com Galileu Galilei, que foi condenado dentro desse espírito, dessa luta, dessa guerra, né? Estas são razões para a pergunta que me fazem: por que a ciência e a psicologia rejeitam Deus? Na verdade, não rejeitam ou não aprovam. Eles não fazem nada disso com as coisas, a ciência, né, e a psicologia, com coisas que não podem ser provadas. Não é só Deus, é qualquer coisa que não pode ser provada, eles não podem nem aprovar e nem rejeitar. Ok? Como provar Deus? Como provar sua existência, suas ações, sua essência? Como? Se você descobrir, fala para a ciência, né? Alguns menos amedrontados com a ciência têm trabalhado ultimamente com o que eles chamam de o design inteligente, que eu acho também muito inteligente, né? Mas ainda é insuficiente para provar alguma coisa de Deus. Mas é bem inteligente, é bem interessante. Não consegue provar a existência de Deus, como eu disse, mas que há uma inteligência universal. É isso que essa teoria quer provar, né? Há uma inteligência. Não é Deus, pode não ser Deus, mas há uma inteligência. Já que o caos não produziria o universo e a vida de maneira tão organizada quanto existe essas coisas. A ciência e a psicologia trabalham o que se prova, né? Graças a Deus eles se limitam só a isso. Já pensou se a ciência começasse a aprovar coisas que ela não pode comprovar? Ia ser um desastre, ia ser uma idade média de novo, né? Então, graças a Deus, ela faz somente isso. Então, não há guerras, não há rejeições. Não é que muitas vezes precisamos criar esta guerra. Então não há, mas muitas vezes precisamos criar. Porque por não respeitar a opinião dos outros. Nós religiosos temos muito disto. Não respeitamos a opinião dos outros, né? Por não sabermos conviver com o diferente. Mas é o contrário do que Jesus ensinou, do que Jesus mandou e fez.
devemos respeitar como queremos ser respeitados. Olha que coisa interessante. Respeitar como queremos ser respeitados. Devemos amar como queremos ser amados, né? E defender o direito de discordar de qualquer pessoa, né? Devemos defender o direito que todos têm de discordar da gente, como queremos que nos defendam nesse direito também, ok? Então, eu não posso usar digamos, da liberdade para defender o que eu creio e tirar essa liberdade para as pessoas que pensam ou agem diferente de mim. Isso não é que não seja cristão, isso não é humano. Não é humano. Tá bom? Então, Deus abençoe. Foi um prazer estar conversando com você com mais este assunto, com mais esta pergunta que me fazem.